Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Gabriel Alves, do curso de Engenharia do ENIAC, do projeto de extensão de energias renováveis e sustentabilidade. E falar sobre a embalagem biocomposta para a logística industrial pesada, correto? O nosso projeto em si é desenvolvido através de uma embalagem biocomposta para a logística industrial. O custo oculto da logística pesada hoje são as embalagens tradicionais, que utilizam madeira e plástico, que possuem um alto impacto ambiental, correto? E também a forma indevida de descarte desses materiais, que geram um alto impacto no ambiente. E pensando nisso, a gente buscou uma alternativa mais sustentável. O principal problema hoje é reduzir os impactos ambientais sem perder a resistência estrutural, correto? A nossa solução seria uma embalagem que suporta entre 50 e 300 kg, utilizando bagaço de cana-de-açúcar para o setor de máquinas, metalúrgica e pode ser também utilizado em outras indústrias também, em outras aplicações, correto? Primeiro, a gente realizou uma pesquisa sobre todos os materiais para ver se eles seriam viáveis para o nosso projeto. E através de todas essa pesquisa aí, a gente achou a cana-de-açúcar, que é um material utilizado numa escala muito grande no nosso país. Um dos principais usos dela seria para fazer a cana-de-açúcar, né? O etanol também, que é um combustível aí. E, e a sobra desse material, né, que tem muito no nosso país, a gente pensou que poderia se tornar uma embalagem sustentável, correto? Nesse projeto em si, a gente utilizaria praticamente dois ingredientes, vamos dizer assim, que seria a cana-de-açúcar, né? E uma liga PVA, algum tipo de amido também, que se encontra na natureza, uma espécie de uma alga marinha, né? Que ela pode ser utilizada para fazer o papel da cola, né? Para ter realmente essa resistência aí, para juntar todo esse material. Sobre a engenharia dos materiais, né? Seria a gente pegaria o bagaço de cana, que teria que estar seco e triturado, junto com o agente ligante, mais o agente ligante natural, né? A gente modelaríamos todo esse material e prensaríamos que totalizaria nessas placas rígidas biocompostas. A geometria da força em si seria sobre essas duas placas, que elas já foram prensadas, e o núcleo interno seria na geometria tipo colmeia, né? Que são hexágonos para distribuição uniforme de cargas. Conforme qualquer tipo de peso aqui, ela se dissiparia aqui, dando uma melhor distribuição de peso e uma rigidez nessa nossa embalagem. E sobre a validação, a gente faríamos a compressão, vamos utilizar uma carga gradual aí entre 50 e 300 quilos, né? Que é o nosso objetivo. Vamos fazer teste de impactos também, com choques, simulando mesmo o nosso transportes aí que são bem cuidadosos aí com nossas encomendas no geral. Outro agravante também seria a umidade, né? Que essa embalagem aí ela deve suportar uma quantidade considerável de umidade, né? Graças aí a muitas empresas aí que
podem não armazenar a embalagem de forma correta, longe da umidade e do tempo, então é necessário existir esse teste. A equipe de operação em si, a gente fizemos um planejamento estratégico, fizemos uma call entre todos aí, tirando dúvidas para a gente seguir adiante essa ideia, né? Na aquisição dos materiais em si, que a gente encontra em vários lugares aí, muitas feiras aí pelas cidades, em qualquer lugar pode se encontrar o ingrediente principal aí, que seria a cana-de-açúcar, o amido em si, o amido natural, né? Que pode ser encontrado em supermercados aí. E a outra liga aí, a gente, que é um pouquinho mais difícil de encontrar, a gente encontra aí pelos marketplaces normais. E iremos testar mesmo no polo do ENIAC, né? Nos próprios laboratórios que tem lá na nossa escola. A gente vai fazer todos esses testes aí para validar tudo. O cronograma em si, né? A gente já fez já uma listagem de todos os materiais. Já está tudo pronto. Já adquirimos já alguns materiais, só a liga mesmo do marketplace, né, que é a PVA, né, que é um pouquinho mais difícil de se encontrar. Vamos fazer a modelagem em breve aí de um protótipo para ver como é que vai ser, sobre medidas em geral, né? Vamos fazer de várias medidas, vários tamanhos aí, para que seja uma embalagem que seja aprovada por todos, né? E a execução em si dos testes, após todo o processo de secagem dos materiais aí, da cana-de-açúcar, que ela deve estar seca e triturada, após a prensagem também, ela leva um tempo também para ela, a liga toda dela secar, né? E lá pro o final um pouco mais, né? A gente vai fazer a execução dos testes aí de umidade, resistência e todos. E alocação de esforço aí, né? Que é a fase logística aí, ó. Vamos fazer a comparação aí dos preços e coletas. A fase de testes aí, que é sobre carga, quedas aí, como eu já disse anteriormente aí. Vamos fazer todos esses testes. O desenvolvimento da base em si e a verificação de viabilidade aí, correto? O nosso grande diferencial seria a eficiência dessa embalagem versus a sustentabilidade, correto? A madeira tratada e o plástico comum, a gente fez um quadro aqui comparando as duas embalagens aí entre a nossa e o comum utilizado aí em larga escala, que seria a origem da matéria-prima, né? Junto com a madeira ou plástico. Ocorre muito desmatamento aí, são matrizes fósseis aí para se conseguir. A geometria e o peso, muitos pallets aí são extremamente pesados, ocorrem muitos acidentes aí de trabalho aí, pessoas se machucando, fora o descarte indevido, né? O alinhamento da ONU aí, que é baixo, e a destinação final. A destinação final aqui é um passivo ambiental longo, por conta da sua longa decomposição aí no nosso ambiente. Já no nosso biocomposto aqui, que a origem a gente encontra facilmente, né? O nosso país é um dos maiores produtores aí de cana-de-açúcar do mundo, é muito fácil encontrar. A geometria e o peso dela em si, como ela é bem leve, né? Vai ter o peso maior só das placas externas, né? Para fazer o fechamento.
mas o peso dela em si, no meio, seria tipo colmeia, que gera bastante resistência e um leve peso. O alinhamento aí da ONU é alto, por quê? Porque essa embalagem pode ser circular, né? Após você efetuar uma embalagem dessa, você vai circulando em diversas empresas aí, vai gerar aquele olhar diferente, vai saber o porquê, da onde veio, entendeu? Então, gera essa circular aqui. E a destinação final aqui é a biodecomposição, né? Como é um material prensado e de origem reutilizável, né? São todos os compostos dela são de origem natural. Caso ela venha a se decompor aí na natureza, não vai ter um impacto alto na nossa fauna, flora e afins aí, correto? E para finalizar aí, a nossa frase aí que a gente desenvolveu para essa embalagem seria resistência, leveza e sustentabilidade para o futuro da indústria, correto? Muito obrigado a todos.